Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Sabadão, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta parola 109, a segunda dentro do tema chamado para liderar. Essa semana toda falando sobre Davi, Davizinho, Davi, Davizão. Chegou o terceiro bloco, vamos falar então do Davizão agora, depois então da terceira unção. Então Davi aqui se torna rei de todo Israel, e aí existe ainda uma trajetória, uma história aí. Acho que agora, depois de todo esse trajeto que a gente conseguiu desenhar, dá para a gente falar especificamente agora do perfil de liderança do então rei Davi. Rei Davi foi alguém que, na minha opinião, inspirava pessoas. Era alguém onde as pessoas amavam estar juntas, amavam segui-lo. E aí eu vou trazer no coração aqui uma passagem de quando eles estavam na caverna de Adulão, e Davi fala assim: ai, que vontade de tomar da água da fonte de Belém, se não estou enganado, né? E fala assim: ai, que vontade de tomar daquela água lá. Era a mesma coisa, mais ou menos parecida. Da fonte do poço da porta da cidade de Belém. Olha que incrível. É como se hoje eu e você, o Ursinho, disséssemos assim: ai, que vontade de tomar funada, né? Mas a gente não consegue, não tem como a gente tomar isso aqui onde nós estamos hoje. E então, Paulinho fala assim: eu vou lá buscar para vocês, vai até Dourados, busca uma garrafa de funada e traz para a gente. A fábrica é aqui, na minha cidade. É aí, Juliette? Você está na fonte. Estou na fonte, aqui é Belém. Aqui é Belém, o poço está logo ali. O poço da funada está aí, então. É aqui. Ô, Paulinho, vamos falar um pouquinho, então, agora do Davizão e falar dessa capacidade de inspirar pessoas. Aí eu vou trazer o gancho, então, da abertura da nossa parola, quando eu falei que Davi tinha a capacidade de identificar os improváveis e desenvolvê-los até o ponto de eles se tornarem um grande exército. Desenvolver pessoas era uma marca da liderança de Davi? Arthur, não só desenvolver pessoas, como acercar-se das pessoas corretas, né? Davi, no momento obscuro da caminhada dele, aquilo que a gente falou da unção no bloco anterior, né? Isso é muito real. Como Davi é um cara que lida de maneira correta com a unção, Davi é uma evidência que da unção ninguém foge, né? Então, o que acontece? Quando que esses valentes aparecem, né? Esses valentes aparecem quando Davi ele está tentando se esconder, ele está tentando fugir, na verdade, por conta da ameaça de Saul. Comecinho do ministério dele, Davi havia sido ungido, Saul estava muito bravo com ele, havia sido ungido lá em 1 Samuel, em 1 Samuel 16, e logo em seguida Saul estava muito bravo com ele já havia constituído uma aliança com Jonatas, filho de Saul, e Davi, então, combina algo com Jonatas, e diz assim: cara, se o teu pai tiver mesmo disposto a me matar, eu vou vazar daqui, eu vou embora, né? Não vale a pena eu ficar aqui. Agora, o que significava Davi virar as costas para Jerusalém? Significava ele virar as costas para o seu ministério, para o seu futuro, para o objeto da sua unção, né? E eles então combinam um sinal de que Jonatas atiraria sua flecha numa certa direção, caso Saul não intencionasse matar Davi, e Davi estaria de olho para onde essa flecha seria lançada, ou para uma outra direção, na verdade, uma outra força para a flecha mais longe, caso Saul intencionasse matar Davi, né?
E o Jonatas, então, vai para a mesa do café da manhã com seu pai, primeiro dia, né? Davi não está lá tangendo harpa, ninguém fala nada sobre Davi, e passa aquele dia e Davi não entra no assunto da pauta da mesa, né? No dia seguinte, o próprio Saul provoca esse assunto perguntando para Jonatas: escuta, cadê o teu amigo? E o Jonatas, então, na cara de pau, pergunta para o pai dele, diz para o pai dele: mas escuta, você não está com intenção de matar? Você estava querendo matar o cara errado. E o Saul fica tão bravo com isso que ele pega uma lança e joga no próprio Jonatas. E o Jonatas, ele precisa se esquivar dessa lança. E aí o Jonatas percebe: puxa vida, o pai quer matar o Davi mesmo. E ele então vai e lança aquela flecha na direção que apontava então que Davi estava sob risco, e Davi vira as costas para Jerusalém e vai embora, né? Ou seja, vira as costas para o ambiente da sua unção e vai embora. Agora a unção persegue. E quando Davi entra na caverna para se esconder, é que chegam os endividados, os tristes, os abatidos, aqueles que estavam cheios de problemas. Só chega gente boa, cerca de 400 homens. E eles vão até lá, dizendo assim: cara, estamos aqui. E a palavra diz que Davi se fez capitão sobre eles. Por quê? Porque ele já havia sido ungido um líder. Não era por uma qualidade pessoal, não era por uma capacidade intelectual que ele tinha, é porque ele já tinha sido ungido. Ali ele levanta-se como capitão. Então, não tem jeito, a unção vai perseguir. E aí começa um caminho de volta de Davi para sua posição, né? Uma vez que ele entende que o ministério não vai abandoná-lo. Agora, tão importante quanto isso, Arthur, inspirar, é ter quem inspire. Tem um relato muito legal em 1 Crônicas 27, ali no capítulo, a partir do verso 32, finzinho do 27, que diz assim, Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba, né? A palavra está falando que Davi, ele trouxe para o seu círculo de relacionamentos um sábio, um tio dele que era vivido. Se era tio, era mais velho, era vivido. Então Davi, na hora de se assessorar, uma das pessoas que inspira ele é alguém vivido, alguém que tinha caminhada, que tinha know-how. Aí o texto continua dizendo: Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Um segundo cara que Davi traz e que o inspira era alguém que amava a sua família, alguém que cuidava da sua família. Olha isso, gente. Quem não está assistindo, né, o Arthur, ele está fazendo uma propaganda de um ministério paralelo aqui, muito anterior, inclusive, aos paroleiros, que remonta ao ano de 2009. Aleluia. Né? Aí o texto continua, verso 33, dizendo assim: Aitofel era do conselho do rei. E ali depois, no 34, fala assim: Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia e Abiatar. Conselheiros, gente de bom conselho. É mais gente que Davi traz para perto de si. Ele traz um sábio, ele traz alguém que ama seus filhos, que ama sua família, ele traz conselheiros, mas o texto ainda continua. Voltando ao 33, fala: Uzai, o arquita, era amigo do rei, mas alguém que assessora Davi era o seu amigo. É bom ter um amigo por perto. E por fim, o texto termina no finalzinho do verso 34, dizendo assim: Joabe era comandante do exército do rei. Por fim, alguém que protege o rei, né? Alguém que guarda as costas do rei. Assim como você citou em algum momento, Arthur, os três valentes que ouvem Davi sussurrar: que vontade de beber da água, né, do poço que está à porta da cidade de Belém. E esses caras, ao ouvir isso, eles não receberam uma ordem nem um pedido, eles ouviram isso. Eles rasgaram no meio do arraial dos filisteus, zona de risco, um guardando as costas do outro, porque no meio de um arraial inimigo você não vai passeando pela floresta enquanto o lobo não vem. Você vai debaixo de risco. E eles foram um guardando
onde o outro não enxergava. Pegaram aquela água e trouxeram fazendo da mesma forma, um guardando o outro, né? Então, esse ambiente de cuidado um com o outro, de proteção às costas um do outro, né? É muito significativo. Davi tinha esses caras que guardavam as costas dele. Olha essas categorias de gente que Davi junta para inspirá-lo, né? O vivido, aquele que era sábio, Davi chama o que ama sua família, Davi chama o conselheiro, Davi chama o amigo, Davi chama quem o protege. Né? Então, inspirar pessoas, mas também ser inspirado, ser puxado por alguém, mas puxar mais gente. Isso é vivência cristã, isso é vivência de fé. E aí, já que você citou isso daí, eu gosto de ler aqui, 1 Crônicas 11:10, diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel para fazerem rei. Você falou a respeito da inspiração, eu falo sobre empatia. Tinha uma empatia por parte do povo, dos valentes em relação a Davi, e que eles tinham no seu coração um propósito: vou promovê-lo rei. Né? Então, eu me lembro de uma vez, um jovem na igreja que eu congrego, ele fez uma oração por mim, assim, eu olhava para esse jovem e falei, rapaz, esse cara aqui é foguete. E ele faz uma oração, ele fala assim, Deus, eu oro pela vida do Wilson, porque até onde eu cheguei, seja a plataforma de lançamento para ele ir mais além. E essa oração eu nunca esqueci, porque é uma oração de entrega, porque ele fala, eu cheguei no meu limite, mas eu sei que ele pode ir muito mais além. Então, e Davi aqui, ele recebe essa mesma postura por parte daqueles que são seus valentes. Porque a palavra está falando aqui que eles apoiaram valorosamente para fazerem rei. Eles se alinharam, eles convergiram, eles estavam no mesmo propósito, no mesmo desígnio, no mesmo conjectura mental, como diz o apóstolo Paulo, para fazer Davi rei. Então, existe aqui a inspiração onde eles enxergaram em Davi coisas que Saul não viu. Porque, na verdade, o coração de Saul já estava completamente corrompido. Mas esses homens chegam lá na frente, em uma das batalhas, os valentes falam assim, você não vai mais para a guerra. Porque é importante, se eu não me engano, a lâmpada de Israel, ela tem que permanecer. Né? Então, olha como isso é profundo. Então, o líder, ele não somente inspira, mas ele gera uma empatia para que as pessoas que estão caminhando com ele façam com que ele seja promovido. Agora, o coração de Davi, desde lá do pasto, não estava nesse negócio. Né? A ponto dele pedir as águas. Eu quero aquelas águas. E é interessante, porque quando Davi ele recebe a água, era um desejo do coração dele. E era algo lícito. Ele literalmente ele faz uma libação. Ele oferece aquilo como adoração. E mostra ainda mais o valor que ele tinha no coração dele. Porque o que, na verdade, a mensagem que ele passou foi, eu não posso me dar ao luxo do deleite de tomar essa água quando homens valorosos como esse deram a sua vida por um cantil, por um pouquinho de água, só para que eu matasse um desejo meu. Então, eu vou fazer isso como libação. Isso dá um ensino. E esses homens, eles são marcados, porque eles falam assim, se o meu líder é assim, eu preciso ser assim. Se o coração do meu líder é assim, o meu coração precisa ser assim. Né? Então, você vê que é uma via de mão dupla. Davi, ele reconhece o valor a ponto dele fazer a libação, fazer a adoração. Com certeza, se Judas estivesse lá, Judas ia falar, mas poderia pegar essa água e vender e dar aos pobres, né? Que foi o que ele fez. Mas aqui, os reis olharam, os valentes olharam e falaram, rapaz, que homem é esse que abre mão da sua vontade, do seu desejo,
do seu mais íntimo para adorar. Isso é muito forte. Uma outra característica que eu queria puxar dessa liderança é que em nenhum momento Davi esconde que ele é falho, né? Estava falando a respeito o Paulo estava falando a respeito dos conselhos e o Ilcinho estava falando a respeito dos pontos cegos, né? Não, o Paulo está falando dos pontos cegos, né? De um proteger o outro. Vocês sabem que eu sou um fã de futebol americano, né? Eu gosto já há alguns anos, eu já acompanho, curto pra caramba, e eu aprendi que existem dois jogadores que eles são importantíssimos no time. Estou falando em termos da equipe de ataque, né? O primeiro jogador que é o importantíssimo é o quarterback, é o cara que lança a bola. E aí vocês podem falar assim, quem que é o segundo cara mais importante? É o cara que recebe a bola? Não. O segundo cara mais importante é o right tackle, que é o protetor da direita. O que esse cara faz quando o lançador é destro? Esse cara é o cara que protege o ponto cego do lançador. E quando você vai fazer o lançamento aqui, ó, quem está vindo atrás de você, você não enxerga. Principalmente com aquele capacete todo, né? Então, o cara que protege o seu ponto cego é considerado um jogador de confiança. É uma peça-chave naquela equipe. E aí eu quero trazer isso para a questão de Davi, e aí podemos pincelar a passagem dele com Natan, né? Como é importante a gente, mesmo em condição de liderança, mesmo estando à frente, nós estarmos disponíveis e vulneráveis para que pessoas de confiança possam te mostrar os seus pontos cegos. Possam mostrar os lugares onde você não enxerga, às vezes na sua própria personalidade. Ponto cego, gente, é aquele pedaço de alface no dente, que todo mundo vê, menos você. Né? Davi, ele tinha um alface no dente enorme, que Natan viu e percebeu. Né? Como é importante a gente, como líder, Davi deixa essa lição para a gente, porque veja bem, mesmo ele cometendo o abuso que ele fez, ele poderia simplesmente ter pego o Natan e falar assim, cara, sai daqui que eu não quero nem te ouvir. Eu sou o rei, eu não preciso te ouvir. Eu sou o cara, eu não quero ninguém apontando o dedo na minha cara, dizendo aonde eu erro. Mas mesmo assim, Davi não fez isso. Ele permitiu que Natan apontasse o dedo, mostrasse a ferida aberta, dizendo assim, Davi, aqui é o seu ponto cego. Você precisa corrigir isso. Como é importante nós termos, aí, Paulinho, o que você falou, achei fantástico, é você se cercar das pessoas certas, você ter pessoas certas posicionadas nos lugares certos para que você possa desenvolver tudo aquilo que a sua liderança que está te exigindo, né? Acho que essa questão do ponto cego é algo muito importante. Gostei muito do que vocês falaram. E é interessante, né? Porque quando Davi ele chega para Saul e fala, olha, não esmorece o coração do povo, Saul tem um posicionamento no seu coração. Mas quando Natan fala para Davi ele simplesmente fala, escapei a marcha, né? Então você vê a mesma situação com personagens distintos, por óbvio, mas você vê a mesma situação acontecendo, como um líder se posiciona e como o outro se posiciona. Então, Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus, né? Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus, né? Isso é uma pergunta que as pessoas me param na rua, muitas vezes, para me perguntar, falando, me explica isso, né? E aí eu tenho que parar naquele momento, né, no trânsito, muitas vezes ali, para explicar isso para as pessoas. Por que ele era o homem... Quando você vê... Atenção, você que mora em São Paulo, quando você vê uma rodinha de pessoas, né, às vezes lá no meio vai estar o homem da cobra, mas às vezes quem vai estar lá é o nosso mente brilhante, que foi parado por alguém, e que está explicando, destilando teologia pura nas ruas de São Paulo. Exatamente. Deixa, antes de você concluir o raciocínio, Sol, eu queria abrir um parênteses aqui.
está faltando uma coisa muito importante, que é uma citação de T.L. Osborne, né? Eu não sei onde você vai enfiar essa citação, mas em algum momento você vai citar isso. É só para você não esquecer, por favor. Não, tá tranquilo. Então, Davi, ele é tido como o homem segundo o coração de Deus, exatamente por uma das coisas que o Arthur falou aqui, né? Sem citar T.L. Osborne, mas citando a respeito do que a palavra fala mesmo, quando Davi ele matou Urias, ele adulterou com Batseba, quando ele faz tudo aquilo, a primeira posição dele é se humilhar diante do Pai, né? Em Atos vai dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus porque ele faria tudo aquilo que estava nos planos e nos propósitos de Deus. Isso me faz entender que, de novo, como nós começamos essa parola, a harpa de Davi era de pele de carneiro, não era para afinar. Por que era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se sujeitava. E a vida de sacrifício dele, a vida de sujeição dele, a vida de submissão, a vida deles de obediência se traduzia num aroma agradável. Aquilo que ele aprendeu nos campos, no pasto, tocando, tangendo, aquilo se transfigurou, se consubstanciou na prática de adoração na vida dele. Então, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem falho, por óbvio, Deus não endossa o pecado, mas porque quando ele discernia do erro do pecado, ele simplesmente se prostrava e se arrependia. Porque ele sabia que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém. Então, chegamos ao final desta parola 109. Eu achei incrível, não sei você, mas eu achei sensacional. E antes da gente encerrar aqui, eu quero trazer para você uma sugestão de leitura. Nós estamos falando esse mês inteiro aqui sobre liderança, então tem um livro que eu estou esse mês aqui lendo em específico, que não tem nada a ver com Moisés, mas de qualquer forma fica aqui como dica de leitura, Liderança Acima da Média, de Danilo Figueira, um pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Uma leitura muito, muito especial. Quero sugerir para você que está nos acompanhando para ler. Tem alguma sugestão de leitura também aí, Paulinho? Ele estava mostrando ali. Não sei. Bíblia. A Bíblia, ok. Então, semana que vem estaremos de volta falando de um outro personagem de liderança bíblica. Fiquem com Deus, uma excelente semana e até terça, se Deus quiser. Tchau, tchau.